Bom dia, queridos de Jesus. Eu tenho feito algumas reflexões e há pouco tempo algumas pessoas têm estado preocupado comigo e perguntado como é que eu estou. É fato que a vida ministerial é um grande desafio. É um grande desafio porque nesses últimos tempos eu imagino que estamos bem próximo da volta de Jesus. Estar como discípulo de Jesus cada vez vai se intensificar mais. E hoje há uma frieza que toma conta daqueles que se dizem cristãos, onde se tornou muito comum ser impedidos de estar na igreja, quer seja pelos muitos afazeres ou pelas distrações. Nesse domingo eu levei a igreja a essa reflexão. No capítulo 6 de Atos Apóstolos, nós vamos ver essa distração de maneira muito clara. Capítulo 6, que a gente trabalha muito a questão da formação dos diáconos, mas os diáconos são a ferramenta para sair da distração. Atos capítulo 6, verso 1 diz: e crescendo, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, judeus de fala grega, entre eles se queixaram dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Versículo 1, em algumas versões vai aparecer a expressão helenistas. Eu não quero entrar nisso, mas era alguma coisa que, para os judeus de Jerusalém, eram judeus que estavam se desviando da fé, se revestindo de uma outra cultura, ou seja, eram diferentes. E hoje esse tema está muito discutido, dos diferentes. E é interessante que pegaram a discriminação, ou seja, aceitar todos como todos os são, para fazer um investimento para trazer uma doutrinação, que todos têm que ser igual ao mínimo, né? Então entraram com um discurso bonito para trazer algo não tão bonito assim. Deixando esse aspecto de lado, nós sempre tivemos nossos problemas com os diferentes. A verdade é essa. E os judeus de Jerusalém tiveram essa dificuldade em atender às viúvas helenistas. E isso foi levado para os apóstolos, os discípulos de Jesus, aqueles que estavam trabalhando para que o crescimento se mantivesse, porque naqueles dias, e eu estou lendo na NVI, nova versão internacional, naqueles dias, crescendo o número de discípulos. Que coisa fantástica, um crescimento explosivo, um crescimento extraordinário acontecendo, muita gente se convertendo, muita gente agregando-se na igreja, e claro que as dificuldades, nesse caso, que estavam do lado de fora da igreja, que era esse problema de preconceito, de relacionamento entre os judeus de Jerusalém e os helenistas, ou judeus que também poderiam até ser de Jerusalém, mas que tinham se revertido de uma cultura grega, e de fala grega e tudo mais, essas viúvas estavam sendo discriminadas. E isso foi levado para os líderes da igreja. Ponto. Nós precisamos ter muita atenção, e aí que está aonde eu quero chegar, porque há muitos distraidores, pessoas e coisas e fatos que nos levam a nos distrair da presença de Deus. Nós não temos tempo para ler a Bíblia, não temos tempo para orar, não temos tempo para as disciplinas espirituais. Por quê? Porque os distraidores se apresentam. E eu não consigo deixar de pensar que, por mais que justo que seja a demanda, e que os líderes precisavam tomar conhecimento e tomar uma posição, isso era um distraidor para o crescimento da igreja. Como é que está a sua vida? Tem coisas aparecendo na sua vida para se distrair de estar na presença de Deus? Acrescente também nesse tempo dos desigrejados, aqueles que reclamam da justiça da igreja.
Esse texto demonstra essa falta de justiça, da falta de compromisso da liderança, do destratar da liderança, enfim. Eles levaram essa demanda. Outro ponto, que às vezes o que te leva a se distrair da presença de Deus, de estar em comunhão e se tornar um desigrejado paulatinamente, porque ninguém se torna um desigrejado do dia para a noite, mas entra num processo, a espiral descendente de frieza espiritual, foi a distração com a falta da justiça. Às vezes a mensagem pregada é uma, a vida é outra, por vezes você foi realmente injustiçado, mas isso deve parar o seu crescimento? Isso deve fazer com que você se afaste? Olha só a resposta que o texto diz, verso 2. Por isso os 12 se reuniram todos os discípulos e disseram. Os apóstolos, os 12, reuniram todos os discípulos. Para você que acha que igreja não é lugar de você estar, por mais crente que você seja, cuidado, isso é uma armadilha. Como é que esses homens conseguiram reunir esses 12? Eles conseguiram reunir esses 12 porque, por mais que a injustiça estivesse acontecendo, por mais que essa demanda trouxesse preocupações e trouxesse inquietações, eles entendiam que deveriam estar lá. A gente cobra a igreja o que só vamos ter no céu. A igreja é injusta porque nós somos injustos, nós somos seres humanos. O problema é que a gente coloca uma expectativa, por vezes, exacerbada. Ou até não. Às vezes é justo mesmo, o que fizeram foi injusto contigo. A sua queixa é justa. Mas isso deve fazer você parar. Lá estavam todos os discípulos reunidos. Eles estavam aguardando a posição da liderança. A questão, a Bíblia não vai mudar porque você tomou uma posição essa ou aquela. Jesus vai voltar e ponto. Jesus vai vir buscar a sua igreja e ponto. Meu relacionamento e o seu relacionamento deve crescer, independente das posições dos nossos líderes, porque nós vamos responder individualmente. Eu sei o que eu estou falando. Eu estou pastor, sou pastor, fui chamado por Deus para ser pastor. Meu único mérito nisso é aceitar o convite, é me preparar para isso, como a Bíblia ordena, manda. E foi isso que eu fiz. Não há mérito, eu sou servo. Mas também já fui pastor, eu sou ovelha. Alguém que me ministra a minha vida, que me aconselha, que me abençoa. A questão hoje é que há uma desvalorização exacerbada, antibíblica, distraidora, de que toda liderança ela é infiel, ela é opressora, toda liderança é injusta. Se torne um líder e você vai ver a pressão que é isso sobre a sua vida. Aqueles líderes, aqueles 12 homens, fizeram uma coisa extraordinária para meu tempo, para o seu tempo, para o nosso tempo. Conseguiram reunir todos. Se você quer saber como é que eu estou, esteja próximo. Vivencie. Uma vez um líder da igreja andou comigo num sábado. No final daquele sábado ele olhou para mim e falou: pastor, todos deveriam caminhar com você pelo menos um dia. Eu falei: por quê, meu irmão? Ele falou: porque a ideia que a gente tem é que o senhor não trabalha. Sabe por quê? A gente não consegue atender às demandas pessoais. A história do membro da igreja que coloca para você: pastor, como se eu não estiver fazendo nada, vai lá na minha casa. A gente não consegue atender nem aqueles que a gente precisa atender.
E se a gente for lá, a gente está dizendo, a gente não está fazendo nada, eu resolvi vir aqui. Nós não temos muito essa possibilidade. As visitas sociais se tornaram um desafio intransponível para o tempo que nós estamos vivendo, de muita corre-corre, de muita coisa a ser atendida. Por vezes até o líder precisa e gostaria de ter esse tempo e não tem. E simplesmente bater papo. Mas voltando ao texto, eles conseguiram reunir todos os discípulos. Meu irmão, se você não está reunido, se você não está junto, se você se distraiu com as demandas das injustiças dentro da igreja, porque lá estamos nós homens falhos, você vai deixar de ouvir o parecer dele. E aqueles homens foram extraordinariamente usados por Deus, isso é Bíblia, palavra de Deus. Estavam reunidos, os 12 estavam reunidos, essa demanda foi levada ao colegiado, e eles chegaram a uma conclusão. Verso 2, segunda parte, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir as mesas. Aqueles que trouxeram o problema deveriam apontar a solução, mas falta estar juntos, falta uma vida de comunhão com Deus. E para alguns, falta estar no meio, reunido, saber qual foi a resposta. Vivemos dias maus e eu não estou aqui passando a mão na cabeça de liderança nenhuma, não. Está errado, está errado. A questão não é essa. A questão que eu estou levantando aqui é como é que está o seu crescimento. Por se multiplicar o número de discípulos, por se multiplicar, como é que você está se multiplicando? A solução está com você. Verso 3, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios de Espírito Santo e sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa. Os homens que foram apontados como solução eram pessoas cheias do Espírito Santo, de bom testemunho e de sabedoria. Você quer que a justiça da sua igreja aconteça? Esteja lá. Abençoe. Tenha um bom testemunho. Seja cheio do Espírito Santo, ou seja, permita que o Espírito Santo use e trabalhe e mude a sua vida. Achamos que temos a regra, a vara de medir. Quantas vezes eu me assusto, e é o tempo todo, e parece que é uma massa só crescente de pessoas que têm solução para tudo, mas não estão lá para dar e ser a solução. Como é que eu estou? E quando eu olho para esse texto, e das inúmeras lições que aqui eu posso tirar, eu não estou bem. Verso 4. E nós dedicaremos a oração e o ministério da palavra. Os distraidores querem me fazer estar longe da vida de oração e da palavra. Os distraidores querem fazer você estar longe do ministério da oração e da palavra. E às vezes eu me sinto muito mal. Aí eu pego a palavra, leio a palavra, e ela é um bálsamo, é um refrigério para a minha vida. Não é as férias que me fazem descansar. Ela ajuda. Mas é a palavra que me faz descansar. Lá eu vejo homens e mulheres de Deus. Lá eu vejo o poder de Deus. Lá eu percebo o Deus da palavra. Lá eu entro em intimidade com Ele. A pergunta não é como é que eu estou. A pergunta é como é que você está. Distraído? Firmes na palavra, na oração? Quem está firme na oração e na palavra está com tudo para abençoar o todo, para trazer justiça ao todo, para fazer com que o todo aconteça. Verso 5. Tal proposta é outro milagre extraordinário. Tal proposta agradou a todos. Não dá para agradar a todos.
líderes que estão me ouvindo, não dá para agradar a todos. O que aconteceu em Atos 6, verso 5, é milagre. O problema é que a massa crescente só está na picuinha. Só está no disse e no disse. Sabe por quê? Esqueceram-se da dedicação à oração, ao ministério da palavra. Estamos distraídos. E aí eles começam a escolher no verso 5 homens. Estevão. Estevão morreu. Logo depois ele morre, ele dá vida. Você está disposto a dar vida? Não é pela sua liderança, não é pela sua igreja, não é por Jesus. Não esqueça do todo da Bíblia. E todos estavam juntos. Então esse negócio de amar Jesus e meter pau em igreja, meter pau em pastor, meter pau em liderança, está tudo errado, só você está certo, cuidado, isso pode ser uma distração, isso pode ser arma de Satanás na sua vida. Estevão estava lá. Estevão está pronto e disponível a morrer. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. O que nós precisamos, irmãos, queridos, é estar cheio. E eu vou usar a expressão de Paulo, não que eu haja alcançado, mas uma coisa é fácil, esquecendo as coisas que para trás ficam, avanço para os que estão diante de mim, para o prêmio da santa vocação de Deus em Cristo Jesus. Eles vão escolher pessoas menos prováveis. A igreja de Jerusalém, com a demanda das viúvas helenistas, escolhem a sua maioria helenista para resolver o problema. Você é apontador de problema, seja um apontador de solução, seja a solução. A igreja, no que diz respeito a nós, é imperfeita, porque nós somos imperfeitos. A minha pergunta não é como eu estou, mas eu devolvo ela para você. Como é que você está? Eu fiz esse vídeo porque a mensagem não alcança quem não está. A mensagem não chega a quem não está junto. E eu sofro. E é isso que tem acontecido. Por ver muita gente dispersa, com muita coisa para fazer e sem tempo para estar junto. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente. Eu estou bem, porque Jesus tem cuidado de mim, das minhas coisas, da minha família. E você? Como é que você está? Que Deus te abençoe, queridão, rica e poderosamente.